A Câmara Municipal de Blumenau está de casa nova, mais ampla, moderna, com condições para atender todas as necessidades e ainda de volta ao centro histórico, onde tudo começou. A história do Poder Legislativo de Blumenau se confunde com a história do município. Em pleno período monárquico brasileiro, o Decreto número 860 de fevereiro de 1880 criava a Vila de Blumenau. O documento dizia que, tão logo os moradores erguessem uma edificação, a Câmara passaria a atuar e seria instalado o novo termo da referida vila. A posse dos primeiros vereadores aconteceu no dia 10 de janeiro de 1883 e seu primeiro presidente foi José Henrique Flores Filho. Outros 6 parlamentares compunham o Legislativo Municipal. A Câmara de Vereadores de Blumenau foi fundamental no comando da política catarinense. Em 22 de julho de 1893, o Legislativo Municipal proclamou governador do estado Hercílio Luz. A posse foi no recinto da Câmara e o mesmo Hercílio Luz, no mesmo momento, declarou Blumenau a capital provisória de Santa Catarina. Naquela época houve enfrentamento com as forças leais ao então governador Eliseu Guilherme, mas Hercílio Luz saiu vitorioso. Muitos cidadãos ilustres, habitantes de Blumenau, passaram pela Câmara Municipal. Foram legisladores, caso do naturalista Fritz Miller, mundialmente reconhecido como colaborador do cientista Charles Darwin, e Ingo Wolfgang Hering, empresário da companhia Hering, que foi presidente do Poder Legislativo por 12 anos. A história da Câmara também foi marcada pelo grande incêndio de 1858, que queimou metade do prédio da antiga prefeitura, onde também ficava a sede do Poder Legislativo Municipal, com grandes prejuízos às atividades legislativas. Todo o acervo da Câmara Municipal também foi atingido. E isso representa uma perda muito grande para a administração pública, que eram relatórios, atas, registros diversos, solicitações, pareceres. Essa documentação estava também nesse grande arquivo e, naturalmente, causou muitos problemas em termos até de dar continuidade aos trabalhos. Houve um período de fechamento da Câmara, onde ela teve que estar atuando em outros espaços, justamente em decorrência desse incêndio. Esta história do Poder Legislativo de Blumenau vem sendo construída dia a dia, ao longo de mais de um século e meio, onde mais de 350 vereadores se ocuparam da responsabilidade de representar a sua comunidade e colaborar na direção dos destinos da cidade. E Blumenau sempre teve, na Câmara Municipal, um grande exemplo de homem público. E por isso os 10 anos que eu atuei como vereador foram muito importantes na minha vida pública, principalmente, e me deixaram gratas recordações. Porque a Câmara Municipal de Blumenau teve altos e baixos, não por culpa dela, como, por exemplo, durante o período ditatorial de Getúlio Vargas, quando ela esteve 10 anos sem funcionar. E também, antigamente, ou até 1970, o vereador presidente da Câmara era necessariamente o vice-prefeito de Blumenau. Então veja a importância que a nossa Câmara Municipal sempre representou para a nossa comunidade. Afinal, é pela Câmara de Vereadores que tramitam os projetos que acabam se transformando em leis municipais que regem a vida em sociedade. Em 1982, com a inauguração do novo prédio da Prefeitura, a Câmara se instalou no primeiro andar. Isso aconteceu em janeiro de 1983. De lá para cá, a estrutura do Poder Legislativo estava neste espaço. 30 anos depois, este espaço deixou de ser ocupado pela Câmara e agora pode ser aproveitado novamente pelas estruturas da Prefeitura. Em 28 de maio de 2013, a Câmara Municipal de Blumenau entra numa nova era, nova sede, nova Casa do Povo. O prédio histórico, localizado na Rua 15 de Novembro, na esquina da Avenida Duque de Caxias, está numa área privilegiada e de fácil acesso para todos os moradores. Além de estar na mais tradicional Rua de Blumenau, o imóvel faz parte do centro histórico da cidade. Construído em 1942 pelo empresário Carlos Koffke, o prédio serviu de espaço para o antigo supermercado Koffke,
que funcionou de 1962 a 1972. O comércio foi o primeiro da cidade no segmento Pegue e Pague e um dos mais famosos no ramo de secos e molhados por atacado e varejo. Antes disso, em um imóvel ainda mais antigo que hoje integra o mesmo prédio, funcionava o antigo Hotel Brasil, o primeiro de Blumenau, que já existia antes mesmo da construção da família Kofke, que depois reformou o casarão para utilização nos negócios. Antigamente meu pai fundou o negócio, alugou onde era a automecânica Breitkopf, que hoje em dia é ao lado do Esqueleto lá da América. E depois ele passou para o outro lado e construiu o prédio lá. Tinha comércio, secos e molhados, atacado, e em cima, na parte bem de cima, nós alugávamos para escritórios e pessoas também. Pessoas que ocupavam quartos. Uma boa lembrança, né? Uma boa lembrança. E eu acho que a Câmara fez um bom negócio, porque lá é um dos únicos lugares que não pegou enchente, não pega enchente. Além da família Kofke, o prédio agora ocupado pela Câmara de Vereadores de Blumenau também já serviu de instalações a partir da década de 70 para a tradicional empresa Cetil Informática e mais tarde também para a Secretaria Municipal de Saúde. Pela primeira vez, a Câmara de Blumenau tem uma sede independente. Desde a primeira legislatura, dividia imóvel com o Poder Executivo. A estrutura do novo prédio conta com 4 andares, mais um subsolo. São mais de 80 salas, mais de 17 banheiros femininos, masculinos e para deficientes. São 7 salas de reuniões, 15 gabinetes, 4 recepções, 30 vagas de estacionamento, 1 plenário e salão nobre. É uma Câmara com estrutura moderna e preparada para os desafios do futuro, mas comprometida com a preservação da história de Blumenau. É um retorno a uma história que já existia há 130 anos passados. Quando a colônia se transforma em município, nós temos então a instalação da Câmara Municipal. E na época, essa era a grande área de valorização. E, naturalmente, essa região vai ser revalorizada. Virão restaurantes, casas de comércio, vai dar um novo vigor ao espaço histórico da nossa cidade. Nos 4 andares ocupados pela estrutura da Câmara está o subsolo, onde fica a TVL, com a sala da redação, administração, 2 salas de edição, camarim e estúdio. No térreo está a recepção principal e 2 recepções alternativas, além dos gabinetes de 6 vereadores. Também no térreo está o elevador normal e o exclusivo para cadeirantes, a sala da Câmara Mirim e a dos motoristas. Já no primeiro andar está o gabinete dos integrantes da mesa diretora e também de mais 5 vereadores. Áreas administrativas como direção-geral, informática, financeiro, procuradoria e imprensa estão no segundo andar. No terceiro e último andar do prédio está localizado o plenário, além do salão nobre, sala de reuniões e o gabinete do presidente. A nova sede da Câmara conta ainda com reaproveitamento de água da chuva, possui um reservatório de mais de 20 mil litros, água que será usada para a lavação da área externa da Câmara. O prédio também é todo adaptado para portadores de necessidades especiais, desde corrimão em todos os espaços até elevador para cadeirantes e rampas com acesso até o último andar, onde está o plenário. A mudança da Câmara de Vereadores para o seu espaço próprio, para a nossa sede própria, representa uma grande conquista para a população de Blumenau. Um anseio de algumas décadas, um anseio histórico, na verdade, e que faz parte da história de Blumenau, para que a Câmara de Vereadores tivesse um espaço próprio. Saímos de um espaço de 1.500 metros quadrados. Inadequado já para o nosso trabalho, vamos para um espaço de mais de 2.500 metros quadrados, com as divisões definitivamente mais amplas para o trabalho dos senhores vereadores. Nós esperamos que possamos dar esta contribuição. Câmara Municipal de Blumenau, independente, de casa nova, integrada à história da cidade, com espaços mais amplos e modernos. Há mais de 130 anos, trabalhando para fiscalizar e legislar em benefício dos blumenauenses.